Imagina a seguinte situação. Você acorda de manhã, desce as escadas, abre a porta de casa e New York inteira está vazia. Sem barulho, sem carro, sem vizinho chato buzinando. Parece bom, né? Agora imagina que à noite, criaturas deformadas saem do escuro querendo te matar. Aí já ficou menos interessante. Esse é o cotidiano do nosso protagonista, e ele está vivendo isso faz 3 anos. Bem-vindo a Eu Sou a Lenda, o filme de 2007 com Will Smith fazendo companhia para um cachorro e para os manequins de plástico enquanto tenta não morrer. Vamos lá. O filme começa com uma entrevista de televisão lá de 2009. Uma cientista chamada Alice Crippen está super animada explicando que a ciência achou a cura do câncer. A vacina foi desenvolvida a partir do vírus do sarampo e está funcionando em 100% dos pacientes. 100%. A mulher fala isso com um sorriso enorme no rosto, completamente sem noção do que está prestes a acontecer. Spoiler, não termina bem. Corta para 2012, New York City, e a cidade está absolutamente vazia. Ruas cobertas de mato, prédios abandonados, veados andando livremente pela avenida. Parece um episódio de Planeta Terra, mas filmado em Manhattan. E no meio de todo esse silêncio, aparece um carro esportivo vermelho em alta velocidade, perseguindo uma manada de veados pela rua. Dentro do carro está o coronel Robert Neville, interpretado por Will Smith, com um rifle na mão e um cachorro no banco do passageiro. Primeira impressão do personagem, saiu caçar de carro esportivo vermelho em plena avenida de Manhattan com o cachorro do lado. Cara chique até no fim do mundo. Ele tenta acertar um veado e erra o tiro. O cachorro Sam corre atrás. A perseguição acaba num shopping abandonado. E é aqui que o filme te avisa logo de cara. Presta atenção no escuro. Porque dentro desse shopping tem leões. Leões soltos em New York. Os bichos fugiram do zoológico e agora caçam no shopping, igual o cliente em promoção de Black Friday. Neville acaba sem os veados, os leões ficam com o jantar e ele vai embora com Sam no carro. A rotina do fim do mundo. Falando em rotina, esse cara tem uma de verdade. Acorda cedo, faz exercício, verifica os mantimentos, sai para explorar a cidade, volta antes do sol se pôr, tranca tudo e toca o dia, com disciplina militar. Porque ele é militar. Ele deixa mensagens no rádio todo dia, sempre no mesmo horário, pedindo para qualquer sobrevivente que estiver ouvindo aparecer no mesmo ponto no cais. E faz isso todo dia, por 3 anos. Sem resposta nenhuma. Isso já seria motivo suficiente para qualquer pessoa entrar em colapso, mas Neville continua de pé, de uniforme e com um cachorro. A casa dele é uma fortaleza, janelas com reforço de metal, sistema de alarme, plantas cultivadas com luz artificial, estoque de comida e remédios. E no porão, um laboratório, onde ele trabalha tentando desenvolver uma cura para o vírus Crippen. Porque o que aconteceu foi o seguinte, a vacina curou o câncer. Ótimo. Depois ela mutou e virou um vírus transmissível pelo ar. Não tão ótimo. Esse vírus matou aproximadamente 5,4 bilhões de pessoas. Péssimo. E o restante que não morreu foi infectado e se transformou em criaturas agressivas que não aguentam luz solar e ficam ativas à noite. Catastrófico. Esses infectados são chamados de Darkseekers, os buscadores do escuro. Não são zumbis clássicos, são rápidos, são organizados do jeito mais inconveniente possível e ficam escondidos em prédios e locais escuros durante o dia, esperando a noite chegar. Neville sobreviveu porque é geneticamente imune ao vírus, e como é cientista militar, ficou em New York tentando encontrar uma cura, enquanto todo mundo evacuava a cidade. Uma das partes mais interessantes do filme é ver como Neville lida com a solidão. E a resposta é do jeito mais humano e ao mesmo tempo mais perturbador possível. Ele tem manequins espalhados pela cidade. Numa locadora de vídeo abandonada, organizou vários deles em posições como se estivessem escolhendo filmes. Tem uma manequim chamada Fred, que ele colocou perto da entrada, e ele fala com ela. Toda vez que passa, diz bom dia, pergunta se tem novidade. Parece loucura, né? Mas na verdade é o que mantém o cara funcionando. Ele precisa de interação social, mesmo que seja com um boneco de plástico. E o filme mostra isso sem julgamento nenhum. Em nenhum momento ele acha que Fred é real, ele sabe muito bem o que é. Mas aquela rotina de cumprimentar, de falar, de se sentir menos sozinho é o que segura a sanidade dele, junto com Sam, claro. O cachorro é o coração emocional do filme. Neville fala com Sam como se fosse uma pessoa, divide a comida, toma banho junto com o bicho, dorme com ela do lado.
e a gente entende completamente. Depois de 3 anos sem ouvir uma voz humana, qualquer presença viva é tudo. Então chega o momento em que o filme decide destruir a sua paz emocional. Neville está explorando a cidade quando nota que Fred, a manequim da locadora, está do lado de fora, na rua, em pé, no meio da luz do sol, sozinha. E aqui a gente para e pensa, espera, manequim não anda. Quem colocou ela ali? Neville fica paralisado, porque aquilo significa que alguém, ou alguma coisa, saiu durante o dia e moveu o manequim de propósito, para atraí-lo. Os Darkseekers estão evoluindo, estão aprendendo, estão planejando. Enquanto ele fica olhando para Fred, completamente atordoado, pisa numa armadilha, do tipo que ele mesmo usava para capturar infectados. E fica pendurado de cabeça para baixo, perdendo sangue, até anoitecer. Quando acorda, está no escuro, e os Darkseekers chegaram. Ele consegue escapar, mas na confusão, alguns infectados atacam Sam. Neville consegue pegar a cachorra e fugir, mas ela foi mordida, e o veneno age rápido. O que vem a seguir é a cena mais dolorosa do filme inteiro. Neville no carro, abraçando Sam enquanto ela começa a mudar. Começa a rosnar, e ele percebe o que vai ter que fazer. Não tem música dramática, não tem discurso, não tem nada grandioso. Só um homem e o único ser vivo que ele tinha e a escolha impossível que ele precisa fazer. E ele faz. Você vai chorar. Todo mundo chora. Não adianta lutar contra isso. Depois da morte de Sam, Neville desmorona. Na cena seguinte, ele está dirigindo um carro na direção de um grupo de Darkseekers, com a clara intenção de morrer junto com eles. Não tem mais motivo para cautela, não tem mais motivo para rotina. O cara perdeu o único ser vivo que o conectava ao mundo. Ele está lá fora, de noite, que é suicídio nesse universo, e gritando para eles virem até ele. E eles vêm. Muitos. É quando 2 faróis de carro iluminam tudo, e uma voz feminina chama pelo nome dele. Uma mulher chamada Anna, interpretada por Alice Braga, aparece com um menino chamado Ethan, e salva Neville da própria burrice. E ele acorda no dia seguinte em casa, com 2 pessoas do lado, pessoas de verdade, com voz, com rosto, com histórias. A reação dele não é de alívio, é de desconfiança e irritação, quase total. Porque 3 anos sozinho faz isso com qualquer um. Você esquece como lidar com gente. Anna diz que está indo para uma colônia de sobreviventes em Vermont, e Neville ri na cara dela, porque segundo os cálculos dele, não existe sobrevivente. Ele passou 3 anos transmitindo no rádio. Ninguém respondeu. Anna diz que Deus a guiou até ele. Neville diz que Deus não existe, que um vírus criado pelo homem destruiu a humanidade, e que ele passou 3 anos tentando consertar isso com ciência, não com fé. É uma discussão genuinamente interessante, no meio de um filme de infectados. E o filme não escolhe um lado fácil, deixa os 2 pontos de vista em pé. Mas enquanto eles discutem filosofia, Neville percebe que os experimentos no laboratório estão chegando em algum lugar. Uma das cobaias infectadas está respondendo a um soro novo, a pigmentação da pele voltando, a agressividade diminuindo. Ele pode estar perto da cura. E é exatamente nessa hora que os Darkseekers atacam a casa. O líder dos infectados encontrou onde Neville mora, e foi com todo mundo junto. É um ataque coordenado. Eles jogam carros contra as janelas, formam pilhas de corpos para escalar as paredes, quebram os reforços de metal que Neville levou anos construindo. Neville, Anna e Ethan se trancam no laboratório. Neville consegue tirar uma amostra do soro que estava funcionando na cobaia, a cura, ou pelo menos o começo dela. Mas os Darkseekers chegam até o laboratório, e Neville toma uma decisão. Ele entrega o soro para Anna, coloca ela e Ethan num compartimento seguro atrás do laboratório e pega uma granada. E então faz o que qualquer militar treinado faria num momento de sacrifício total. Ele vai de encontro aos infectados e detona tudo. Corta para Anna e Ethan chegando na colônia de sobreviventes em Vermont. A colônia existe. Anna estava certa. Ela entrega o soro, e Neville vira a lenda, da forma mais literal possível. Aqui a gente precisa parar e ter uma conversa séria sobre o final desse filme. Porque existe um final alternativo, testado antes da estreia e depois lançado como bônus no DVD, que muda completamente o significado do título. No final dos cinemas, os Darkseekers invadem o laboratório e Neville se sacrifica. Herói clássico, explosão, fim. Mas no final alternativo, o líder dos infectados não vai matar Neville, ele vai buscar a fêmea que Neville capturou. E Neville percebe, pela primeira vez, que essas criaturas não são só monstros. Elas têm relacionamentos, sentem perda,
se organizam socialmente. Neville devolve a fêmea, o líder vai embora com ela, e ele deixa Anna e Ethan partirem com o soro. Sem explosão, sem sacrifício heróico. E aí você entende o título, Eu Sou a Lenda. No livro original de Richard Matheson, a lenda não é o herói, é o monstro. Neville, do ponto de vista dos infectados, é uma criatura que invade seus esconderijos durante o dia e os mata enquanto dormem. Ele é o bicho-papão deles, a lenda assustadora que os caça. Na minha visão, o estúdio errou feio aqui. O final alternativo é superior em praticamente tudo. É mais inteligente, mais corajoso e faz o título ter sentido de verdade. O final dos cinemas transforma o filme numa história de herói sacrificial. O final alternativo transforma o filme numa história sobre perspectiva e sobre o que é ser humano. São dois filmes completamente diferentes dentro do mesmo título. O público de teste rejeitou o final original e o estúdio mudou tudo poucos meses antes da estreia. Isso acontece mais do que deveria no cinema. Eu Sou a Lenda é um desses filmes que funciona em vários níveis ao mesmo tempo. É um filme de ação, é um filme de terror, é um estudo de personagens sobre solidão e perda, e é uma discussão filosófica embrulhada em infectados velozes e um cachorro adorável. Will Smith carrega quase o filme inteiro sozinho, e faz parecer fácil, que é sempre o sinal de que é difícil de verdade. Se você nunca assistiu, vai lá. Se já assistiu, assiste de novo prestando atenção nos detalhes. E se você conhece alguém que diz que é só mais um filme de zumbi, manda esse vídeo para essa pessoa. Valeu por assistir até aqui. Comenta aqui embaixo qual filme você quer ver no próximo episódio. Até a próxima!